Oi, amigos, tudo bem? Vamos para mais uma aula e dessa vez a gente vai falar sobre equações trigonométricas, tá bom? Um assunto cheio de detalhes. A gente precisa prestar muita atenção, a gente precisa ficar muito atento quando a gente estiver resolvendo uma equação trigonométrica. A gente precisa voltar a alguns conteúdos. O nosso vídeo anterior fala de arcos côngruos, expressão geral dos arcos côngruos. É só para a gente ter uma base para a gente responder uma equação trigonométrica. E como resolver uma equação desse tipo? Nada melhor do que alguns exemplos para eu citar algumas observações que precisam ser feitas, tá bom? Então veja só, imagine vocês, eu vou começar com uma brincadeirinha de verdadeiro ou falso, só para vocês se tocarem do que a gente precisa se atentar para resolver uma equação trigonométrica. Se eu dissesse para vocês assim, vamos brincar de verdadeiro ou falso. Imagine vocês que eu perguntasse, se x é igual a 30 graus, então o seno de x é igual a 1 meio. O que você acha? Nessa proposição você colocaria verdadeiro ou falso? Ó, x é igual a 30 graus, então seno de x é igual a 1 meio. Bom, é fácil vocês perceberem que essa proposição é verdadeira, porque o seno de 30, já que x é 30, é 1 meio, tá? E se eu fizesse ao contrário, se eu fizesse a volta disso e dissesse para vocês assim, o seno de x é igual a 1 meio, então x é igual a 30 graus, tá bom? E aí, você marcaria verdadeira ou falsa para essa proposição? O que você acha? Essa proposição, se o seno de x é igual a meio, então x é 30 graus. Será que você pode concluir que x é 30 graus pela informação que o seno de x é 1 meio? Tá bom? Então, é daqui que a gente começa a pensar, né, no que a gente deve utilizar para resolver uma equação trigonométrica, né? Se eu posso concluir que o x é 30 graus sabendo que o seno de x é 1 meio, bom, na verdade, isso daqui é falso, tá bom? Isso daqui é falso. E eu vou corrigir essa proposição, a gente vai tornar essa proposição verdadeira em duas etapas, para explicar para vocês o que é uma equação trigonométrica. Na verdade, é uma equação, né, que envolve qualquer uma das razões trigonométricas, e a gente já conhece 6 razões trigonométricas, né? Seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente. São 6. Né? Então, isso daqui é uma equação trigonométrica, né? Resolva a equação. Seno de x é igual ao meio. Então, a gente precisa mostrar no conjunto de solução qual é ou quais são os possíveis valores para x, tá? Então, vamos fazer uma brincadeirinha. Eu vou resolver isso em duas etapas para vocês entenderem como a gente corrigir isso para tornar isso daqui uma verdade, ok? Vamos por brincadeiras. Então, se eu dissesse para vocês que o seno de x é 1 meio e a gente, por enquanto, a proposição conclui que x é 30 graus, muita gente responderia isso aqui verdade. Tá? Ah, sim, o seno de x é 30, então se o seno de x é 1 meio, né? Aliás, se x é 30, então o seno é 1 meio. E a gente precisa tomar cuidado, né? Por isso que eu coloquei nesse sentido aqui, né, de A para B, depois de B para A, tá bom? Eu inverti isso daqui, né? Quem estuda lógica entende essas coisas. Então, olha só, isso daqui é mentira. Apesar de o seno de 30 ser, o seno de 30 ser 1 meio, eu não posso concluir que se o seno de x é 1 meio, então x é 30, né? Será que só o 30 tem seno meio? Vou dar um exemplo lá do ensino fundamental para vocês. Se eu disser para vocês assim, x é igual a 2, então x ao quadrado é igual a 4. Isso é verdade, né? Se x é 2, x ao quadrado é 4. Mas a volta disso, se x ao quadrado é 4, eu posso concluir que x é igual a 2? Isso daqui é verdade, mas isso daqui é mentira. Por quê? Porque o seno de x, desculpa, perdão. Porque se eu disser que x ao quadrado é 4, eu não posso concluir que x é 2, porque x também poderia ser menos 2. Né? Então, não posso dizer, afirmar que x é 2. Do mesmo modo que eu quero mostrar para vocês que se o seno de x é 1 meio, eu não posso afirmar que x é 30 graus, porque posso ter outro arco, que tenha o seno também igual ao meio, diferente de 30 graus. Vamos para a circunferência trigonométrica, porque aqui fica mais fácil para explicar para vocês. Então, imaginem só. Vou desenhar aqui a circunferência trigonométrica, tá? Nós já estudamos ela.
Pronto. Esse daqui é o eixo dos cossenos. Esse daqui é o eixo dos senos. Eu vou imaginar com vocês o seguinte. Faz de conta que eu tenho aqui o arco de 30 graus. Bom, como a gente já conhece lá daquela tabelinha dos arcos notáveis, esse valor daqui, que é o valor do seno de 30 graus, o seno de x, aqui é 1/2. Mas, minha gente, olha só, existe a possibilidade de eu ter aqui no segundo quadrante um outro arco, tá bom? Com extremidade aqui nesse ponto, que também tem o seno 1/2. É sobre isso que eu quero falar para vocês. Eu disse que eu ia resolver essa equação em 2 etapas, né? Por brincadeiras, tá? Então, olha só, o seno de 30 é 1/2, mas não é apenas o 30 que tem seno 1/2, tá? Existe um rapaz lá no segundo quadrante que também tem o seno igual a 1/2. E que rapaz é esse? É fácil da gente perceber. Este arco daqui, ó, este arco, deixa eu mostrar aqui de outra cor, ele é um arco aqui, ó, que ele é de 30 graus. Então, esse arco também aqui, ele mede 30 graus, né? Então, como esse ponto aqui é a extremidade dos 180 graus, se eu voltar 30, logo eu chego a concluir que esse arco aqui é de 150 graus, tá bom? Então, eu posso afirmar para vocês que o 150 graus, ele também é um arco que tem seno igual a 1/2. Então, eu poderia explicar para vocês melhor assim, ó. Vamos tornar isso aqui verdade? Vamos lá. Seno de x é igual a 1/2. Então, x é igual a 30? Não. X é igual a 30 ou x igual a 150 graus. Tá bom? Agora ficou verdade. Pronto. Agora ficou verdade. Mas eu disse para vocês que eu responderia por brincadeiras, tá bom? Vamos lá. Brinquei com vocês. Algumas pessoas entenderam. Deixa eu dizer para vocês. Eu estou fazendo tudo isso em graus, porque fica mais fácil para a gente pensar, fazer cálculos rapidinho, mas lembre-se que isso tudo pode ser dado em radianos, tá bom? E na maioria das vezes vai ser assim, vai ser em radianos mesmo. Mas vamos voltar aqui, resolvendo a brincadeira que eu afirmei para vocês. Isso daqui agora já é verdade? Seno de x igual a 1/2, então x é igual a 30 graus. Provei para vocês que era mentira. Lá no segundo quadrante eu também tenho um outro arco que tem seno igual a 1/2. Descobrimos então que é os 150 graus. Falei para vocês assim, vamos corrigir isso daqui, tá? Vamos corrigir aqui. Seno de x é igual a 1/2, então x é igual a 30 graus, ou então x pode ser aquele rapaz que a gente descobriu, uma novidade pra gente. Então, x igual a 150 graus. E aí eu disse para vocês, tornei então a afirmativa verdadeira. Segunda etapa, a parte da brincadeira. Isso daqui ainda é falso, tá? Enganei vocês de novo. Ainda não está totalmente corrigida. E é essa a nossa segunda etapa da nossa brincadeira. Como que eu vou fazer para resolver uma equação simples, seno de x igual a 1/2, tá? Bom, mas eu estou dizendo para vocês que isso daqui ainda é mentira, porque existem mais arcos que têm seno igual a 1/2, então o conjunto de solução não é só 30. Eu expliquei para vocês que era 30 ou então 150, então o conjunto de solução teria 2 arcos, e eu estou dizendo agora que não são apenas esses 2 arcos, tá bom? E deixa eu explicar para vocês, vamos entrar agora na segunda etapa da resolução de uma equação trigonométrica. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando a gente resolveu aqui, a gente considerou o arco apenas na primeira volta, na verdade. Eu parei no 30, achei um arco que tinha seno 1/2, andei mais um pouquinho, parei no 150, ele ali também tem o seno igual a 1/2, mas eu posso imaginar, olha a importância do vídeo anterior que fala de arcos de mais de uma volta. No vídeo anterior, a gente falou de arcos côngruos, lembra disso? Expressão geral dos arcos côngruos. Quem não assistiu, anota aí, aula expressão geral dos arcos côngruos, ou então ângulos com mais de uma volta, arcos com mais de uma volta, tá bom, gente? É a aula anterior a essa. Olha a importância dela, a gente vai utilizar agora. Olha só, minha gente, isso quer dizer que eu posso dar uma volta completa e andar mais 30 graus, que eu vou parar aqui no 390. Estão lembrados? Sai do zero. Uma volta completa, 360. Se eu andar mais 30, eu paro no 390. Ele também tem a mesma extremidade, tá? Ele também
está ali no 30 graus o 390 e ele também tem seno igual a 1/2. Assim também como se eu andar mais 150 depois de 360, se eu parar no 510, ele também tem 1/2. Isso quer dizer que eu posso dar quantas voltas inteiras eu quiser, sempre que eu parar aqui ou aqui, eu vou encontrar a extremidade de um arco, que também é solução para esta equação trigonométrica. Tá? Ou seja, essa equação trigonométrica tem um conjunto solução que é infinito. Depende do número de voltas que ele vai dar. Tá bom? Então, como é que eu vou representar isso no conjunto solução? Um conjunto solução que é infinito? Bom, então basta, aula passada, eu utilizar a expressão geral dos arcos côngruos. Todo e qualquer arco que é côngruo do 30, lembra que esse 30 passa a ser chamado de primeira determinação positiva. Assim também como o 150, a primeira determinação positiva daquele arco que tem extremidade ali. Então, a solução para esta equação é um conjunto de solução formado pelas expressões dos arcos que têm extremidade aqui ou então aqui, tá bom? Então vamos fazer o seguinte. Exemplos. Olha só como a gente vai organizar nossa aula. Exemplos. Esse daqui é o primeiro exemplo. Seno de x é igual a 1/2. Parei aqui, tá bom? Todo arco que tem extremidade aqui ou aqui, essa galera daqui é 30 graus mais 360 vezes K. E aqui é 150 graus mais 360 vezes K. Relembrando, esse K é o número inteiro de voltas e eu multiplico por 360 porque cada volta equivale a um giro de 360 graus. Então, se o arco der 10 voltas, ele vai dar 10 vezes 360, 3.600 graus, mais 30, né? Então, o arco de 3.630 graus, com certeza ele para aqui. Tá bom? Pronto. Então, imagina só. Solução. A solução vai ser... Vamos transformar isso em radianos, porque é assim que deve ser feito, né? Volto a falar, eu expliquei em graus, mas a gente faz em radianos. Eu fiz em graus porque fica mais fácil para vocês entenderem. Todo mundo lembra que o 30 graus, ele é π sobre 6, mais 360 é 2π, né? Vezes K, fica 2Kπ. Então, vai ser π sobre 6 mais 2Kπ. E também os côngruos de 150. 150 é 5π sobre 6. Então, vai ser 5π sobre 6 mais 2Kπ. Tá certo? Pronto. Esta é a solução para a equação que eu dei como exemplo, seno de x igual a 1/2. Eu vou fazer mais uma equação, que é para a gente treinar mais um pouquinho, tá bom? Lembrando para vocês que matemática a gente só aprende resolvendo exercício depois de ter um acesso a uma boa teoria, explicar tudo direitinho. A atividade é extremamente importante. A gente não aprende matemática se não praticá-la, não é assim? Então vamos lá, dei lá o exemplo 1 e agora eu vou fazer um exemplo 2. E vou explicar para vocês, já fiz um exemplo com o seno, eu vou fazer agora um exemplo com o cosseno, tá bom? Vamos lá então. Imagine vocês que eu tenho um exemplo assim, ó. Cosseno de x é igual a raiz de 2 sobre 2. Pronto. Cosseno de x igual a raiz de 2 sobre 2. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho a circunferência trigonométrica fantástica para a gente observar as extremidades dos arcos, tá? Então eu vou desenhar uma circunferência aqui para nos ajudar. Veja só, eu tenho uma circunferência. Pedi perdão a vocês porque eu desenho a mão livre não fica bacana, tá bom, gente? Pronto, bota lá, seno e cosseno. E a gente precisa lembrar onde é que o cosseno é raiz de 2 sobre 2. Todo mundo está lembrado que o cosseno é raiz de 2 sobre 2 lá no 45 graus, não é assim? Vamos pensar em radianos agora, tá certo? Então, 45 graus é a mesma coisa que π sobre 4, metade do primeiro quadrante está aqui, ó. π sobre 4. O cosseno de π sobre 4 é aqui.
Esse valor daqui é raiz de 2 sobre 2. Mas como eu mostrei para vocês, a gente tem um rapaz aqui, nesse caso aqui, quarto quadrante, tá bom? Que ele também tem o cosseno raiz de 2 sobre 2, tá certo? Então veja só, presta bastante atenção para vocês. Amiguinhos, se aqui é 45, esse arco mede 45, esse daqui também mede 45. Se aqui é 360 graus, eu desço 45, eu vou parar no 315, não é assim? Transforma em radianos, 7π sobre 4. Então, quem é o conjunto solução disso daqui? Todos os arcos que possuem extremidades aqui ou aqui, tá bom? Solução da nossa equação. Solução vai ser quem? Ó, π sobre 4 mais 2kπ e também o 7π sobre 4 mais 2kπ. Tá certo? Bom, eu agora preciso falar de uma coisa para vocês rapidinho, mas de muita importância, tá certo? Muita importância. Que eu vou falar utilizando um exemplo 3. Deixa eu imaginar aqui. Vou fazer o seguinte. Tangente de x igual a 1. Eu vou fazer esse exemplo para vocês, para mostrar para vocês o que pode acontecer para tentar dificultar a nossa vida, tá bom? Aí eu vou dar um exemplo, vocês vão partir para os exercícios, e aí então é que vocês vão se aperfeiçoando. Olha o que, é que vai acontecer aqui. Fiz um de seno, um de cosseno, e agora a gente vai falar de tangente. Tangente de x igual a 1, tá bom? Vamos lá então. Usando a circunferência. Pronto. Alguém lembra onde que a gente tem tangente de x igual a 1? Pronto. O cosseno é esse eixo, o seno é o eixo vertical. Não sei se estão lembrados, mas a tangente é um eixo que está por aqui, ó. O rapazinho passa por aqui. Tá certo? Paralelo ao eixo dos senos, tá certo, gente? Então, olha só. Se eu tenho esse eixo aí, que é o eixo das tangentes, onde que a gente vai encontrar a tangente igual a 1? Vocês estão lembrados? Pronto. Veja só para quem lembrou. Tangente é igual a 1 aqui, no 45 graus. Vou fazer em graus. Depois, na hora de resolver, eu transformo em radianos. É só porque eu quero chamar a atenção de vocês em uma coisa que vai ser muito corriqueira pra gente, tá bom? Nas equações. Só que é só o 45 que tem tangente igual a 1? Será? Não, não é. Porque assim, como é que a gente olha a tangente? A gente passa pela origem, passa pela extremidade do arco, até tocar o eixo das tangentes. Não sei se estão lembrados, mas olha só, minha gente. Aqui no terceiro quadrante, tem um arco, cuja extremidade é este ponto aqui. E este arco também tem tangente igual a 1. Ele corresponde ao arco de 45 graus lá no primeiro, só que ele está no terceiro quadrante. Vamos lá. Nas aulas anteriores a gente viu como encontrar esse arco. É o 225 graus, não é? Para quem tiver dúvida. Aqui é 45 graus, então esse arco daqui também é 45. Se aqui é 180 e eu ando 45, eu vou parar no 225 graus. Pronto. Então, vamos para mais uma etapa. Amiguinhos, a solução da equação seria S seria quaisquer expressões, na verdade, que tem extremidades aqui, dos arcos que possuem extremidades aqui e aqui. Aí alguém poderia responder assim, presta bastante atenção. Vou responder em etapas. Seria 45 graus, que é π sobre 4 mais 2kπ, e também 225, que é 5π sobre 4 mais 2kπ. Aí veja só, presta bastante atenção. Vocês respondem isso, só que quando, vamos supor, nós estamos resolvendo Enem, prova de vestibular, quando você acha isso e você vai procurar lá nas alternativas, eu tenho certeza absoluta que não vai ter uma alternativa assim. Tá bom? Não vai ter uma alternativa assim. E é disso que eu quero chamar a atenção de vocês. Dá uma olhada nisso. Eu vou sair para quem gosta de tirar o print da tela, tá bom? Eu vou me afastar um pouquinho e vocês vão prestar atenção, porque o que eu quero explicar para vocês é como a gente simplificar
essa solução, tá bom? Tira um print aí rapidinho, amigos. Então veja só, presta bastante atenção. O que eu quero mostrar para vocês? Essas duas soluções estão corretas, mas existe uma forma mais simples da gente responder isso daqui. E deixa eu explicar uma coisa para vocês. Olha só, vocês concordam que essas duas extremidades aqui, 45 graus e 225 graus, dividem a circunferência em duas partes iguais? Olha, 45 para 225 é de 180 graus a diferença. E se eu quiser sair do 225 e parar no primeiro côncavo de 45, eu também tenho que andar, fazer um giro de 180 graus. Então, esse K que aparece para a gente como sendo um número inteiro de voltas até chegar no próximo côncavo, ele pode, neste caso, ser transformado em um número de saltos que a gente dá de uma solução até a outra solução. Tá bom? Então, olha só. Imagine vocês, se eu parar aqui no 45 e andar 360 graus, eu vou dar uma volta e parar aqui de novo. Se eu andar mais 360, eu vou dar uma volta e parar aqui de novo. Eu vou achar todos os côncavos de 45. A mesma coisa acontece se eu fizer com 225. Se eu andar 360 ou 2kp, eu vou dar uma volta e parar aqui de novo. Eu vou dar uma volta e parar aqui de novo. Mas existe uma outra forma da gente responder isso, que é o que vocês vão encontrar nas alternativas do vestibular ou do Enem, que é a seguinte. O menor de todos, a menor de todas as soluções para essa equação é esse 45 graus. Tá? Então, olha só. A solução poderia ser o π sobre 4 mais a próxima solução a gente encontra quando a gente dá um salto não de 360, um salto de 180. Então, vai ser K vezes π. Ou seja, π é 180, né? Então, se eu estiver no 45 e andar uma vezes π, eu vou parar aqui. Se eu andar mais π, eu vou andar e parar aqui. Se eu andar mais π, eu vou andar e parar aqui. Então, ao invés de 2kπ, basta eu andar um π só, kπ. Então, ó, esta solução aqui é a forma simplificada da gente resolver estas duas soluções. Mas uma coisa que vocês precisam treinar, tá bom? Então, olha só, galerinha. Não é tão simples resolver. Eu dei exemplos aqui, como a gente está iniciando o conteúdo, eu dei exemplos simples de equações trigonométricas, mas a gente vai precisar estudar um pouco mais disso, porque existem equações mais complicadas, tá bom? Mas bem elaboradas, com equações de segundo grau, módulo, raiz, um monte de coisa bacana que desafia a gente, tá certo? Então, veja só, vamos partir para os nossos exercícios, as listas de atividades, e logo eu volto colocando e explicando outras equações para vocês, eu tenho certeza disso, tá certo? Então veja só, a princípio é isso daqui, eu espero que vocês tenham entendido, que eu tenha conseguido ser claro para vocês, que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, avisa lá que gostaram, tá certo? Dá um ok lá, dá um like, se inscrevam no canal, mandem sugestões, porque eu tô aqui para ajudar vocês, tá bom? Um abração para vocês, galerinha, e até o nosso próximo vídeo. Um abraço.